economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Estamos começando mais um programa Sucesso, é muito bom estar com você e nós estamos aqui com muitos convidados muito bons, um programa muito gostoso que nós preparamos para você, espero que você goste. Estamos aqui com o nosso cientista político, que vai sempre me acompanhar nos programas, Alexandre Delvaux, que vai nos dar a atualização da semana de tudo que tem acontecido no nosso país, no mundo, né, em questão de política. Está conosco também a Thaís Couto, que ela é psicóloga, faz coaching também. E hoje nós vamos falar sobre estresse. Sobre estresse, no modo geral, de família, de trabalho. Hoje o programa, vocês viram, a semana passada girou assim em função de beleza, tal. Hoje nós vamos girar um pouquinho sobre estresse. Quase todo o programa, mas no lado bom, como resolver, como solucionar, né? Então, está também conosco a Clarice Luz. Ela é doutora em gerontologia e a gente, quem acompanha o programa Viva Mais, que também eu e Miguel apresentamos, né, toda semana aqui no Canal 20, deve já ter visto, nós entrevistamos algumas vezes a Clarice Luz, porque nós adoramos a Clarice falando. Seja bem-vinda, Clarice, hoje no programa Sucesso. E nós vamos também falar sobre estresse. Como resolver, né? A Clarice tem várias dicas de como resolver e como ver também o limiar hormonal, né? Exatamente. A parte de diagnóstico e qual o dano do estresse, né, no corpo, na fisiologia propriamente dita. Então, vamos lá. E está também comigo meu parceiro de apresentação de programa, o Dr. Miguel Sorrentino, que é um prazer. Para mim, o irmão mais lindo do mundo, meu irmão. Ele, né? Mas é o meu irmão, o irmão mais lindo do mundo. Meu companheiro de programa, meu companheiro de viagem, meu companheiro de cursos. Esse fim de semana nós estivemos fazendo um curso muito legal no Rio, né, Miguel? Muito interessante. Um curso sobre bichectomia. Bichectomia, muito legal. Mais interessante que possa parecer a palavra, isso é retirada de gordura, né, para dar um contorno facial na região. Não, é muito legal a gente falar sobre isso, porque está ficando uma coisa muito assim falada, né? As pessoas na mídia estão falando, muitos atores falando, muita gente dizendo que faz. Mas é muito legal, a gente fala muito isso no Viva Mais, e eu acho que cabe também falar no programa Sucesso, né? Você sempre que for fazer, faça com alguém certificado, né? Então, vocês não é uma coisa tão fácil quanto parece. Vocês vão ver um cirurgião plástico falando e vocês vão ter o depoimento de um cirurgião plástico e de uma dentista. Dá para fazer quem não faz curso, quem não é certificado? Não dá para fazer, não. E eu também digo a mesma coisa para vocês. Quer dizer, para fazer dá, né? Tem muita gente que se mete a fazer um monte de coisa que não tem habilitação. O problema são os resultados, que além de serem ruins, se não fizer certinho, ainda o paciente vai se submeter a riscos, né? Pode acontecer complicações que a pessoa não vai saber lidar, né? Então, procure uma pessoa certificada, mas é muito legal e o rosto fica mais legal. Então, não saia daí que os assuntos vão estar muito legais hoje. A gente já volta.
Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Então, estamos voltando com o programa Sucesso. Se você não pegou a primeira partezinha, nós estamos aqui com a Thaís, com a Clarice, com o Miguel e muitos outros convidados. Depois vem para cá para o programa também a doutora Larissa Leite, que é odontopediatra, falando sobre acidentes em odontopediatria, e a doutora Ana Carolina Sorrentino Delvaux, que é especialista em prótese, que também vai falar de acidentes em adultos. Então, você vai saber como fazer quando acontecem acidentes de fratura dentária, quedas, e acontece, né? Não só com criança, como adulto. Então, logo mais a gente já vai trocar e elas vão vir para cá. Mas vamos começar com a Thaís. Thaís, me fala, como é que é essa coisa assim de estresse em geral? As pessoas, hoje em dia, pelo menos eu como dentista, eu noto que as pessoas estão cada vez mais estressadas. A gente até estava falando, né, antes de começar o programa, né, Clarice, questão do bruxismo, né? Exatamente. Eu nunca vi uma época assim em que aparecessem tantas pessoas com dente quebrado. Com dente quebrado com bruxismo e com bruxismo. Porque existem diagnósticos que a gente pode dar, inclusive aquelas retrações de gengiva, aquela cavidadezinha rente à gengiva, que as pessoas dizem, eu acho que eu estou usando escova com muita força, que se chama bifração, né, na odontologia, que é uma consequência do estresse. Do bruxismo. Então, assim, as pessoas estão bruxando muito, estão muito estressadas. Tu tem notado isso no consultório também? Sim, é verdade. As pessoas realmente, a gente está vivendo um momento do mundo, né, que favorece, no Brasil principalmente, que favorece o estresse. As pessoas estão estressadas com o trabalho, se vão perder o emprego, se não vão perder o emprego. As pessoas acabam se estressando com as suas vidas, com as suas famílias, né? Então, é um momento que realmente está bastante delicado e a gente tem recebido muitas pessoas, assim, bem estressadas, e isso acaba dando consequências físicas, consequências odontológicas, né? E ainda tem aquele estigma, assim, que as pessoas pensam que procurar um psicólogo não é por causa de estresse, que a gente não procura o psicólogo porque está estressado, que a gente procura um psicólogo apenas quando a gente tem um transtorno mental, uma doença severa, né? Então, isso realmente tem acontecido bastante, assim. No momento de estresse, tu procurar um psicólogo te ajuda também nessa questão de trabalho? Sim, com certeza, né? Porque no momento que tu consegue desvendar o que é que está te incomodando, o que está te afligindo, né? O que te angustia, que está te trazendo consequências de perder o sono, né? De não se alimentar direito, de não conseguir doar tempo para a família, né? Porque às vezes a pessoa está numa roda de estresse tão grande que ela não trabalha direito, não vive direito, não fica com a família o suficiente, não faz nada por completo, né? Ela não está completa em nenhum dos momentos da sua vida. E quando a gente recebe um paciente desses no consultório, a gente consegue ajudar essa pessoa a botar cada coisa na sua caixinha, ver o que ela vai resolver primeiro, né? Quais são os nós que a gente precisa desatar em cada situação, né? O que a gente tem que olhar lá no trabalho, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida com a família,
coisas desse tipo. Vai melhorar a função dele no trabalho, o desempenho dele no trabalho, o desempenho dele na família. Com certeza, porque já foi aquela época que as pessoas diziam assim, não, quando a gente chega no trabalho, a gente deixa os problemas e a vida pessoal do lado de fora da porta e a gente entra completa para trabalhar. Isso não existe, né? Somos seres humanos, seres completos. E não adianta, se a gente tem um conflito em casa, a gente leva ele junto para o trabalho, se a gente se estressa com o chefe, a gente traz o conflito e acaba descontando no marido, nos filhos, né? Isso tem acontecido muito, realmente. E o que isso faz no corpo, Clarice? Vamos fazer uma casadinha aqui, nós aqui. Bom, na verdade, né, como você mesmo falou, cada vez mais, né, a gente está vivendo situações que a gente não consegue mais conter, né? Então, assim, ó, não tem como separar as coisas. E, claro, quando a gente fala de estresse, existem dois fatores que eu julgo extremamente importante, né, para justamente entrar a sua abordagem, né, do ponto de vista emocional, que é o tempo que essa pessoa está estressada, né, e a intensidade, né, da percepção desse fator estressor. São esses dois fatores que fazem o quê? Com que as pessoas tenham reações fisiológicas diferentes e o dano disso no corpo, né, ele tem a ver justamente com a intensidade e com o tempo. Hoje a gente sabe que 2 semanas apenas numa situação estressora intensa, ela é suficiente para causar um dano fisiológico de difícil reversão, que é o caso da fadiga adrenal. E para a gente conseguir reverter do ponto de vista fisiológico essa condição, muitas vezes transforma uma condição médica, né, que aí nós precisamos de tratamento e, claro, que além do suporte, né, psicológico para resgatar esse paciente. E quando a gente sabe que o estresse ele é muito intenso, o que acontece? Ele acaba comprometendo outros sistemas, outros órgãos. E aí que vem a relação, né, de muitas patologias com o gatilho do estresse, que é o caso da obesidade. Às vezes, os próprios vícios estão associados a uma forma, né, de como vai resolver esse impasse emocional, que acaba tendo repercussões físicas. E a gente sabe que o alimento, né, é onde normalmente as pessoas buscam o conforto para suas ansiedades. E claro que gera, né, uma bola de neve. A gente podia tentar explicar o que é fadiga adrenal, né? Tu pode explicar aí, Ney? A fadiga adrenal é uma coisa muito interessante. A nossa fabricação hormonal, ela parte, a grande maioria dos nossos hormônios esteroidais, se não todos, né, Clarice, a partir do colesterol. Então nós vamos ter se a gente olhar um gráficozinho, eu tenho o colesterol que vai virar pregnenolona, de um lado vai dar a progesterona, do outro vai dar uma linha toda de androstenediol, que vai para a testosterona e os estrogênios. Esse lado que vem para a progesterona, ele tem um gatilho, um disparozinho para o cortisol. É fácil explicar, eu sei que parece meio confuso. As pessoas devem estar meio atrapalhadas, ele já vai explicar. Até para mim, acho que no início fica meio atrapalhado, né? Mas o que acontece? É simples você imaginar. Se eu tenho um leão correndo atrás de mim, eu vou pensar em me alimentar? Não. Eu vou pensar em vida sexual? Não. Eu vou pensar em lazer? Não. Eu tenho que salvar minha vida. Então, o cortisol é o hormônio que a gente tem, o que faz com que a gente reaja às agressões do dia a dia. Por isso que o estressado, a tireoide dele não funciona. O cara em fadiga adrenal, a tireoide não funciona. Ele não consegue dormir porque ele não produz de noite melatonina. Se ele não produz melatonina, o hormônio do crescimento também, a produção baixa. Os hormônios sexuais estão todos baixos. Por quê? Por que tu vai pensar em outra coisa na tua vida se tu tem que salvar a tua vida? E o salvar a tua vida, muitas vezes, o que o teu organismo interpreta como salvar a vida é uma situação de estresse. O cortisol aumenta. Se eu estou sem dinheiro, se eu fui desempregado, se eu estou com um problema emocional em casa, ou se tem alguém tentando me matar. Ele vai aumentar igual. E pode aumentar tanto, como a Clarice falou, que basta 2 semanas para que a minha adrenal, que é a glândula que fabrica o cortisol, que ela entre em fadiga, que é o que a gente chama de, que a Clarice falou de fadiga da adrenal. Isso muitas vezes leva quase 2 anos para te reverter.
Como que a gente sabe se a gente está com fadiga adrenal? Bom, aí é justamente a parte top do Clarice. laboratório da Clarice, né? Na verdade, no nosso laboratório, a gente faz para diagnóstico, né, desta fadiga adrenal e ver os níveis de estresse das pessoas, justamente a dosagem desse hormônio tão importante que é o cortisol, ele é dosado na saliva, né? Por quê? Dosado na saliva, porque quando você coleta sangue, a própria punção, né, ela é estressora. Então, se você vai dosar o hormônio do estresse, né, causar estresse neste momento não é o ideal. Então, por isso a gente faz o hormônio do estresse dosado através da saliva e a gente consegue diagnosticar se o paciente está no momento, né, de fadiga, aliás, se está no momento de estresse agudo, quando esses níveis de cortisol eles sobem muito, que é justamente para nos dar energia para lutar, né, ou para fugir. E quando esse sistema ele cansa, o que acontece? A produção do hormônio, né, que nos dá a reação, que nos dá o impulso para fazer as coisas, ele começa a não ser produzido na quantidade adequada. Então, e este exame de saliva é possível a gente observar esses, né, impulsos do nível de cortisol e dizer qual a fase que o indivíduo se encontra. Então, se ele está em estresse agudo, se ele está em período de resistência, porque todos nós temos um período, né? Que, não, eu sou forte, eu consigo, eu vou lutar. Eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa e quero sair sozinho. Só que o fisiológico, na verdade, ele percebe isso, né, e tenta se adaptar o tempo todo à situação nova. Mas o estresse não vai embora, né, no estalar de dedos. Então, esse período de resistência é quando eu tento me adaptar e não consigo. Depois de várias tentativas fisiológicas de adaptação, o que acontece? Eu não dou conta. E aí que entra, né, a reação fisiológica, que nada mais é assim, ó, eu entrego. Então, eu não consigo mais lutar e é quando os níveis deste hormônio, eles estão baixos de manhã, se elevam à noite e por isso a pessoa não consegue dormir, Inverte, né, o de forma ciclo adequada. circadiano, né? Exatamente. Porque todos nós precisamos, para ter um dia satisfatório, níveis desse hormônio cortisol aumentados à noite, para a gente levantar e ir trabalhar de manhã, fazer as nossas atividades. Ele cai em torno de 50% à tarde e à noite ele tem que praticamente zerar. Esta é a fisiologia habitual. Só que se eu me mantenho estressado o dia todo, quando chega a noite eu não desligo, né, o botãozinho e eu continuo produzindo aquele hormônio em demérito aos outros hormônios que para eles funcionarem, eles não podem ter produção de cortisol. E hoje Uma em vez dia, diagnosticado, uma vez diagnosticado, isso tem tratamento com modulação? O tratamento, eu vou te dizer assim, eu acho que é um tratamento multidisciplinar, né? O ideal seria ter um acompanhamento com um psicólogo, fazer uma avaliação laboratorial adequada e suplementar. O cara que está em fadiga adrenal, não adianta pensar que se tu não deixar por conta, ele vai sair, ele não vai sair. Então tem que suplementar. A gente suplementa com o próprio cortisol. Muita gente se engana quando eu digo cortisol, achando que a gente vai dar corticoide. São coisas completamente diferentes. Não, mas o médico, eu vou dizer que eu pensava que era a mesma coisa, né? O cortisol é o hormônio que tu fabrica. Corticoide, as doses são completamente diferentes e a terminação oide significa semelhante a, né? Não é o mesmo cortisol que o teu corpo está fabricando. E o corticoide é sintético, né? É sintético, né? E numa concentração que não é a concentração que o teu organismo fabrica. Então, o ideal seria o quê? Ter um médico para suplementar, ter um bom laboratório para fazer a avaliação e um bom psicólogo ou psiquiatra para te ajudar a sair, a desenlaçar o nó, né? E muitas vezes a gente está tão enredado que a gente não consegue entender o porquê que está acontecendo. Tu te lembra que a gente foi entrevistar o Lair Ribeiro em São Paulo? E o Lair, uma das coisas que ele fala é o seguinte: todo paciente com câncer, se tu for avaliar 1 ano, 2 anos antes, ele teve um processo de estresse violento. Pode ser pela morte de um ente querido, pode ser por uma perda ou por uma falência, né? Ou por alguma coisa a nível de saúde, mas geralmente se tu for avaliar, for pesquisar, for fazer uma anamnese adequada,
vai ver que ele passou por um estresse absurdo. Então, o estresse, entre outras coisas, atrapalha muito a saúde física da pessoa. Né? Me permite eu fazer só uma colocação que talvez, né, você possa me ajudar melhor, e as pessoas negligenciam muito, e isso a gente percebe no laboratório, que é o estresse relacionado aos relacionamentos. Sim. Né? Porque não precisa necessariamente ser a morte de um ente querido ou um grande evento para a pessoa se sentir né? estressada. Né? Então, assim, ó, o que eu vejo que hoje a gente vive crises, né, importantes de relacionamento, ou com o filho, com o marido, com o trabalho, e que as pessoas não têm a percepção, né, de quanto que isso é danoso para si próprio. Né? Com certeza. Na verdade, né, toda a nossa constituição, desde o nosso desenvolvimento enquanto criança, ela vai compondo a forma como a gente lida com todas as situações que se apresentam na nossa vida. Né? A gente tem experiências que são bem-sucedidas e que nos geram um sentimento de conquistas. A gente tem experiências que não são tão bem-sucedidas, que nos geram um sentimento de fracasso. E isso vai ficando armazenado lá no nosso HD, né? E vai retornando à medida que fatores semelhantes acontecem. Então, por isso que a gente diz, aquele momento lá da primeira infância influencia a nossa vida inteira. E isso vai se somando todos os fatores e coisas que vão acontecendo ao longo da vida, né? E aí, pegando isso que tu disseste, o que acontece? As pessoas acham, não, eu vou sair dessa, não, isso vai passar, não, é 1 semana, é 2 semanas, não, fazem só 6 meses, né? E elas não se dão conta que aquilo está virando uma bola de neve e que estão tendo muitos prejuízos, assim. Eu costumo dizer que quando é hora de procurar ajuda, né? Quando o meu estresse está afetando algum fator na minha vida. Está afetando o relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, está afetando a qualidade do tempo que eu passo com os meus filhos, né? Está afetando a minha produtividade no trabalho. Já é um sinal de que eu preciso de ajuda. Né? Porque se eu ficar só correndo atrás do leão, como o Miguel disse antes, e achando que eu vou conseguir sozinho fugir do leão, eu não vou conseguir, né? Se eu fizer só o tratamento medicamentoso e achar que eu vou melhorar, aquilo que o fator gerador do estresse ele continua presente. E eu preciso desfazer aquela crença, né? Eu preciso ver como que eu posso resolver. Hoje em dia também as pessoas têm muito sentimento de vítima, né? Elas são vítimas das circunstâncias. Eu sou vítima porque o país está em crise, eu sou vítima porque o meu chefe é ruim, eu sou vítima porque eu não tenho um bom emprego, né? A gente precisa fazer essa mudança assim, de sair da cadeira da vítima e sentar na cadeira do protagonista. O que acontece na minha vida, eu que escolho, né? A forma como eu lido com cada situação. E já puxando, dando uma puxadinha para nosso assado, lá na igreja a gente tem cursos para as pessoas deixarem de ser vítima, fazerem curso para melhorar o emprego, né? Isso, já puxando para o curso do autossuficiência, da autossuficiência, né? Exatamente. A gente trabalha como voluntário em grupos de autossuficiência, né? Que são 3 grupos para ajudar as pessoas a se tornarem mais autossuficientes e sair desse processo de dependência, né? Desse processo de precisar de ajuda. Então, existe um grupo chamado Iniciar e Melhorar o Meu Negócio, existe um grupo chamado Minha Busca por Emprego e um outro grupo chamado Educação para um Emprego Melhor, que ajuda a pessoa a poder se localizar, a poder pensar como que ela faz para sair, né, desse ciclo de estresse e de baixa autossuficiência. Isso é um trabalho voluntário que a gente faz lá na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E no último treinamento foi bem legal, a gente viu o depoimento de um médico que tem pós-doutorado em cardiologia. Isso. E ele dando o relato de que ele fez esse curso de como... Minha busca por emprego. Minha busca por emprego. Mesmo ele estando empregado, ser um excelente profissional. Um excelente profissional, tinha pós-doutorado em cardiologia. E ele fez esse curso, Minha Busca por Emprego, e aí ele viu que ele podia ainda melhorar. Então, ele aplicou por um emprego nos Estados Unidos. Isso. E logo em seguida aparecia ele dando depoimento que ele estava trabalhando lá, que ele tinha... Então, assim, ó, sempre a gente pode melhorar e nunca a culpa é da nossa volta e a gente pode procurar tratamento, buscar fazer os exames, diagnóstico, tratamento e... Infelizmente, o tempo é curto, mas a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Está muito bom o nosso bate-papo. E fica um gostinho de quero mais, né? Assim que é bom, que fica um gostinho de quero mais. E a gente vai trazer elas mais vezes. Obrigada, Thaís. Obrigada, Clarice. E a gente já volta. Não sai daí que o programa continua. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar.
Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Voltando com o programa Sucesso, muito bom estar com vocês. Então, vamos começar com o Alexandre, né? Alexandre, nos atualiza aí. O que aconteceu essa semana em termos de política no nosso país, no mundo? Bom, no mundo é a nova primeira-ministra inglesa. Fazia tempo, desde a Margaret Thatcher, que a Inglaterra não tinha uma primeira-ministra mulher, assumiu na Inglaterra. E no Brasil continuam as operações Lava Jato, já estamos na 32ª, 33ª, sei lá. Teve eleição para presidente da Câmara também, vamos ver como é que as coisas se ajeitam na realidade, né? Eu acho que o Brasil inteiro está, na realidade, numa expectativa para que logo seja feito o julgamento da Dilma, e eu acho que é a vontade da maioria dos brasileiros que ela acabe sendo impedida, né? E que Por que as coisas vão tão devagar? Não, é que esse processo de impeachment tem todo um ritual, tem prazos de defesa, então o processo é normal, é lento mesmo, né? Mas, na realidade, essa lentidão, esse atraso faz com que o país todo, ele, de certa forma, esteja andando um pouquinho mais devagar. Eu acho que as pessoas sentem que é um governo bem melhor do que o anterior, claro que tem bastante dificuldades, né? Mas, no momento que for efetivado, acho que tem uma série de reformas que tem que ser feitas aí, e para melhorar, porque realmente essa crise, eu acho que é uma das crises mais difíceis que nós... Acho não, eu acho que a pior crise que já teve no Brasil, né? Mas eu acho que toda essa confusão, acho que é bom a gente tirar algumas lições, né? Uma delas é que há anos a gente vem ouvindo esse pessoal, principalmente mais radical de esquerda, dando esse discurso que é importante o Estado ser grande, que o Estado ele vai induzir o crescimento, então se o Estado botar dinheiro tal, ele gastar, vai criar empregos e desenvolvimento. Isso a gente viu nos últimos 13 anos do governo da Dilma e do Lula, e a gente viu que isso é um retumbante fracasso, é um puro populismo, isso não existe. Todos os países ricos, é o contrário, o Estado não é tão grande. O que é grande é a facilidade que tem as empresas pequenas e médias de poderem crescer e se desenvolver. Quem cria riqueza não é o Estado, mas sim as pequenas e médias empresas. Então, por favor, claro que essas eleições que vão ter agora para vereador, o vereador ele tem uma ação limitada, né? Agora, principalmente quando for para o Estado e para o governo federal, por favor, parem de acreditar nesse discurso fácil que o Estado vai resolver o problema, e até como a Thaís estava dizendo ali, não, a gente é vítima. A gente tem que ser protagonista, né? Então, o sucesso no nosso país, ele vai depender da meritocracia, menos burocracia, menos Estado, mais incentivos às empresas para poderem crescer, mais liberdade, né? As pessoas pensam que o Brasil, eu ouço tanto essa palavra, e é uma bobagem quando eles falam, né? Não, as políticas neoliberais, né, brasileira. O Brasil não é neoliberal nem aqui nem na China. O Brasil tem uma economia fechada, precisava ter muito mais liberdade do que tem. Então, cada vez que se fala alguma coisa, diz, não, mas isso é neoliberal, né? Olha, se a Petrobras tivesse sido privatizada, não teria havido todo esse roubo que houve, né? Agora vão privatizar uma série de empresas, né? Se a gente se recordar também, eu acho que faz uns 15, 20 anos, né, que privatizou a CRT, não sei quantos de vocês estão assistindo, se lembram, né? Mas todo mundo aqui do Rio Grande do Sul dizia, foi na época do Brito, deve fazer uns 20 anos. Não, a CRT é gaúcha, a CRT é nossa. Só que naquela época ninguém tinha telefone, né? Era nossa, muito bonito, mas ninguém tinha telefone, né?
Então, aí tu comprava uma ação lá e demorava anos. Era difícil. Então, é puro discurso ideológico atrasado, né? Então, privatizou, hoje todo mundo tem telefone, tem celular, tem disponível. Ah, mas é caro. Não, mas tem que ter concorrência também, né? Então, a gente tem que parar de pensar nessas pessoas que ficam prometendo e que o Estado vai resolver tudo. Não vai. O que vai resolver é meritocracia, mais liberdade para as pequenas e médias empresas, um governo menos corrupto, um governo mais transparente, instituições fortes. É isso que vai fazer o nosso governo melhorar. Aliás, não o nosso governo, vai fazer com que toda a população brasileira melhore. E a gente já vê, e se for verdade, e espero que seja, que o Temer assumindo, ele disse que ele não vai concorrer, isso vai dar muita liberdade para ele, porque ele pode fazer reformas que o Brasil precisa fazer, por exemplo, como a nossa lei trabalhista, é uma lei extremamente atrasada, e o trabalhador brasileiro ele acha que está sendo protegido. Me diz uma coisa, por que as pessoas... Por exemplo, países que tem um monte de leis trabalhistas que nem as nossas, ou, por exemplo, os Estados Unidos é um país que não tem lei trabalhista, né? É um contrato direto, individual do empregador com o trabalho. Por que todas as pessoas querem ir para os Estados Unidos? Se o Brasil que é bom, que o Brasil tem um monte de leis? Não, é que os países... Na Europa, Miguel, o país das pessoas que imigram muito para onde? Para a Inglaterra. Por quê? Porque é o que tem menos lei trabalhista também. Então, por que as pessoas... Alemanha... Mas são os quais... E da Europa, quais são esses países? Forte, né? São as economias mais fortes e são as economias com menos leis trabalhistas. Nos Estados Unidos, a pessoa começa a trabalhar, saiu do emprego, parou de trabalhar, parou de ganhar. Ficou grávida, parou de trabalhar, parou de ganhar. Mas aí... todo mundo dá emprego, até para mulher grávida. Exatamente. Parece, nós que temos essa nossa cultura, dizem, mas então lá é um horror para trabalhador. Eles ganham muito mais do que nós. Por quê? Porque tem liberdade, a economia funciona melhor, então as pessoas ganham muito mais. Aqui no Brasil, qual empresário que vai pagar muito acima da média salarial para o funcionário vai pagar muito mais? Muito poucos. Por quê? Porque quanto mais o empregador pagar, mais risco trabalhista ele vai ter. Então, a nossa legislação é completamente atrasada, é uma legislação que tem mais de 60 anos, na época prejudica todo mundo, prejudica o trabalhador, prejudica quem dá emprego. E as pessoas se enganam, né? Dizem, não, mas eu tenho meu fundo de garantia. O fundo de garantia não é do governo, é teu, que o empregador, em vez de dar para ti, ele põe no governo, sabe o que o governo faz? Aplica, paga muito menos que a inflação. E ainda se for alguns fundos de previdência, como o da Petrobras, do Banrisul, ou o fundo de previdência da Varig, o que aconteceu? Esses que eu falei da Previdência não chegou a quebrar, mas teve um desfalco de bilhões. Então, o Correios é um fundo da Previdência que não está quebrado, mas está praticamente tem um prejuízo de bilhões e agora os funcionários vão ter que botar dinheiro do seu próprio bolso porque foi super mal administrado politicamente, políticos de sindicatos pegaram dinheiro e torraram bilhões aí. Então, certamente, eu prefiro meu dinheiro comigo, eu usando, do que esse monte de governo que é super incompetente, super politicagem, super populista. Então, acho que a gente tem que aprender a lição. Quanto mais liberdade econômica, liberdade civil nós tivermos, melhor vai ser para nós. Eu acho que está na hora de a gente aprender essa lição aí. Tá joia. Então, agora nós vamos falar de novo um pouquinho sobre estresse e sobre acidentes, como eles acontecem e como evitá-los. Então, está conosco já a Larissa e a Ana Carolina. Boa noite. Larissa Leite, seja bem-vinda. Larissa, já esteve aqui no programa Sucesso, no programa muitas vezes. Seja bem-vinda novamente. Ana Carolina também acho que já esteve no programa. A Larissa é odontopediatra, Ana Carolina é especialista em prótese. E nós vamos falar de acidentes, como esses acidentes acontecem. Bom. E como evitá-los. Evitar acidentes é um pouco complicado, principalmente em crianças. A gente tenta fazer de tudo, mas acidente é acidente, já está aí o nome, né? Porque aparece de criança lá que pula sofá, pula cama, cai de... aparece com a boca toda quebrada. Infelizmente, a gente tenta, mas criança brinca, criança cai. E às vezes são pequenos acidentes, às vezes são grandes acidentes. E é aí que a gente tem que saber como agir em cada caso, né? Então, falando em odontologia especificamente, pequenos acidentes. A gente pode ter uma pequena fratura em esmalte, que é muito simples de resolver, né? Uma pequena restauraçãozinha, mesmo sendo em criança, que é um pouquinho mais complicado, mas é simples. Pode ter uma fratura envolvendo dentina também, que também é uma restauração um pouquinho mais complicada, mas também resolve-se numa sessãozinha só.
Às vezes envolve um pouquinho de choro, mas nada que também não se resolva tranquilamente. Pode ter uma fratura de dente um pouquinho maior, que daí talvez tenha que tratar um canal. Sempre lembrando que dente de leite tem que tratar canal, que dente de leite tem a parte viva igualzinho a um dente permanente. Bom, isso acontece seguidamente, a gente vê assim, mas esse dente vai cair, deixa, esse dente não precisa tratar canal, deixa. Mas as mães precisam saber que dói, como dói o dente adulto, né? Inclusive a polpa em criança ela é maior, né? É isso que eu ia falar. É lembrar que o dente de leite, a polpa é maior e às vezes ela expõe com muito mais facilidade, né? A chance de sentir dor em criança é maior, né? Com certeza. Ter a polpa maior, mais exposta também. E quanto mais nova a criança, maior, né? Maior esse risco. E muitas vezes os pais acham que por ser dente de leite não vale a pena o investimento, né? Como que a gente pode fazer na hora do acidente? Caiu. Aí eu tava, e pode acontecer do dente cair inteirinho, né? E daí, acontece isso num dente de leite, o que se faz? Se o dente for de leite, não for um dente permanente, infelizmente não se faz nada. Não se recoloca dente de leite. Por que não se recoloca dente de leite? Porque no momento que tu tentar recolocar o dente de leite, tu pode fazer tu pode lesionar o dente permanente para sempre. Já o dente, né, Aninha? Dente permanente, em alguns casos a gente tenta recolocar o dente, né? Como se fosse um reimplante dentário. Daí não é só em adulto, né? Isso pode acontecer em adulto ou em criança, por exemplo, de 7 anos, que já tem os incisivos permanentes. Acabou de nascer os dentes permanentes, né? Aí tenta-se fazer o reimplante. Antes do reimplante, a gente sempre tenta tratar o canal. E o que é muito importante é que o dente caiu. Primeira coisa que tu faz é levar procurar o dente ou o fragmento do dente e colocar sempre no meio aquoso, de preferência até o leite. Mas se tu não tiver leite em casa, pode ser na água, pode ser em qualquer soro, qualquer meio aquoso. É importante que o dente venha hidratado. Isso é uma coisa importante até a gente falar para trauma em pessoas adultas, né? Que às vezes, claro, que dependendo da situação em que ocorre o acidente ou acidente de trânsito, as pessoas elas acabam ficando muito estressadas com outras situações, né? De ver a saúde da pessoa, de ver se está tudo bem, se os sinais estão vitais. Que isso é muito importante, com certeza, mas se alguém estiver sempre próximo, é importante, se tiver trauma dentário, a gente tentar procurar os fragmentos, porque isso vai resultar bastante esteticamente depois do dente, né? A gente até estava lembrando agora, antes de chegar aqui, que nós tivemos uma paciente, que ela é uma médica, uma paciente muito querida nossa, e ela estava saindo de um plantão e caiu na calçada na frente do Fêmina. E quando ela estava saindo do plantão, o marido dela viu que ela levou um tombo e bateu com a cabeça numa mureta. E ele bateu o carro na hora, né? Porque ele ficou desesperado que ela caiu e desmaiou. Mas ele ficou super atucanado, chamaram toda a segurança ali, todos os enfermeiros para ver ela. E ele pegou um potinho com água e catou todos os restinhos de dente dela. Então foram 8 dentes da frente que ela quebrou, um avulsionou. Avulsionou quando o dente cai, né? Quando sai todo o dente, ele sai inteirinho, sai a raiz e a coroa do dente, né? Que é a parte de fora e a parte de dentro do dente. E então, graças a ele ter feito isso, a gente conseguiu restituir todos os dentes dela, né? Esse dente que caiu, a gente conseguiu tratar canal, a gente conseguiu reimplantar o dente. E ela ficou algum tempo com esse dente. A gente foi tratando, foi trocando a medicação. E, infelizmente, esse dente a gente acabou tendo que extrair, porque aconteceu uma reabsorção óssea, né? Que é quando o nosso corpo entende aquela raiz como uma coisa estranha e ele começa a reabsorver. Isso pode acontecer, né? É importante que as pessoas saibam que muitas vezes quando a gente perde um dentinho, quando ele sai do alvéolo e a gente põe de volta, o corpo pode entender como um corpo estranho, né? E essa reabsorção é o que acontece nos dentes de leite normalmente. No dente de leite acontece fisiologicamente, é o que acontece para o dente de leite cair. Quando acontece no dente permanente, ele começa, tanto incomum, que quando o dente de leite ele cai, tu só vê a partezinha de fora, como se fosse uma casquinha, né? Porque o dente reabsorve. Então, isso é uma das coisas que podem ser feitas em relação ao acidente, né? A gente guardar os restos, guardar os dentes. E como é que a gente pode evitar acidentes? Tem como evitar? Tem, por exemplo, quando vai praticar esportes, tu pode usar um protetor bucal.
quando tu vai andar de skate, quando tu vai jogar basquete, quando tu vai jogar futebol. Sabe que tem uma pesquisa que mostra que cada 10 pessoas que praticam esportes, 4 fraturam os dentes da frente. E hoje em dia É também muito, né? tá muito na moda esses jiu-jitsu, karatê, esses Exatamente. negócios. Então é muito importante que Skate, você, bicicleta. que você que esteja praticando esses esportes, né, procure seu dentista e procure fazer uma proteção. Pode até ver, teve agora a NBA que passou bastante, as finais, todos os jogadores usam, até aparece, eles usam mascando os produtores bucais. As plaquinhas, os protetores bucais, são muito bonitinhos, pode fazer colorido, né? É verdade. Usam, é uma forma de proteger. Às vezes as crianças não querem assistir, mas aí não querem usar, mas aí assistindo isso é um estímulo, né? Pode Miguel. algemar os filhos em casa também, né? Algemar em casa. Com criança é um pouquinho mais difícil de proteger, né? E a fratura mais complicada são as fraturas dos ossos da face. Muitas vezes pode fraturar a mandíbula, a maxila, como já aconteceu com a tua filha do meio. Né? Eu tive a minha filha menor, ela pequenininha, ela fraturou a maxila. Quando ela tinha 2 aninhos e meio. E foi pro odontopediatra e tracionou. E acaba que tem solução também. Tem solução. Em alguns casos tem que fazer alguma cirurgia, botar uma placa. Acontece, infelizmente. Mas a gente tem muita sorte que hoje em dia tudo está muito evoluído, né? Quase tudo hoje em dia tem solução, né? É verdade. Tudo dá-se um jeito. Acidentes em cirurgia plástica, é normal tu pegar gente muito acidentada assim? Geralmente corte, dependendo, porque tem regiões que são mais suscetíveis, tem pouco tecido, né? Paciente que bate a região da sobrancelha, ou que Eu bate... já fui com um filho para tua clínica cortar. É muito frequente. Todo mundo aqui já levou filho lá para tua clínica acidentado. E muitas vezes não precisa dar ponto, muitas vezes precisa fazer uma aproximação só, né? Eu já levei até o marido queimado para tua clínica. Tu tentou incendiar o marido. Não, ele foi botar álcool na lareira. Mulher sempre é suspeita. Não, mas é muito frequente porque regiões que têm menos tecido, menos gordura, em volta dos olhos. Por isso que quando o pessoal briga, a gente vê que essas regiões são as que a gente mais enxerga traumatismo. É porque realmente tem pouco tecido, tem pouca gordura. Então é onde a gente corta mais fácil. E o inconveniente dessas fraturas de face, que acho que é importante falar, é que muitas vezes, se não for tratado adequadamente, não é só deformidade, não. Muitas delas podem provocar dificuldade visual. Visão dupla, diplopia, né? Porque mexendo nesse andar médio da face, muitas vezes altera a órbita. Então é importante o tratamento. Oclusão dentária, né? Se não tiver uma oclusão adequada, em seguida vai ter problema de ATM, de articulação. Então são lesões que muitas vezes a gente não dá muita bola, porque a criança refere uma dorzinha, tal, e a criança às vezes não sabe dizer certinho o que está acontecendo e a gente não dá bola. Quer dizer, eu acho que aconteceu um traumatismo de face, aconteceu uma batida grande, deveria ser examinado. Outra coisa também que pode acontecer é a luxação de côndilo, né? E nariz, Mi? Quando é que se opera o nariz? Olha, o nariz, quando acontece um acidente, tu sabe quando deve ser feita a cirurgia, quando não deve? O nariz tem que ser visto por um especialista, né? Por um médico, por exemplo, no pronto-socorro, quem olha no pronto-socorro e no Cristo, quem ia avaliar isso aí geralmente era o cirurgião plástico. Se o cirurgião plástico tem um pouquinho de experiência, ele tem como ver, eventualmente, se houve uma fratura ou não. Muitas vezes o diagnóstico é feito só com um raio-x, só com radiologia. E na maioria das vezes tem que fazer o quê? Tem que fazer uma redução da fratura. Isso é uma coisa muito simples e com uma pinça, muitas vezes até sem anestesia, só na manipulação. O cirurgião plástico ele imobiliza, ele primeiro reduz aquela fratura, depois imobiliza a região. Hoje em dia tem gessinhos plásticos, né? Isso faz com que a paciente possa, em 7, 8 dias, praticamente não ter mais nada. Já que nós estamos falando de nariz, quem não gosta do seu nariz, por exemplo? Eu, felizmente, tenho um irmão cirurgião plástico, ele já operou meu nariz. Eu fiz uma cirurgia plástica quando eu ainda era jovem, estava na faculdade. Não gostei do resultado, meu irmão refez meu nariz. É a sorte de ter um irmão cirurgião plástico. Então, meu nariz já é operado e refeito pelo meu irmão, tá? Mas a pessoa não gosta do seu nariz, tá? Como que funciona a cirurgia plástica de nariz, Mi? É uma cirurgia extremamente fácil para o paciente, extremamente difícil para o profissional. Eu te diria que das cirurgias plásticas, eu acho que a cirurgia
não só eu, mas a maioria dos colegas acreditam que é a cirurgia que o profissional tem que ter mais vivência, tem que ter mais tempo de praia, tá? Porque qualquer coisinha pequena que a gente mexa dá uma alteração muito grande. Sim, está no meio da face, né? É a primeira estrutura que a gente enxerga, né? E se o profissional não for comedido, muitas vezes na tentativa de fazer uma coisa mais do que o bonito, ele vai tirar tecido demais e vai causar um defeito. Eu me lembro que o meu ficou torto. Quando eu fiz a primeira vez, o meu ficou completamente torto e aí depois tu arrumou. A gente deu uma nariz corrigidinha. É arrumado pelo meu irmão. Mas sempre a segunda vez é sempre um pouco mais difícil. Então, o que poderia ficar assim como alerta, procura um cirurgião plástico que você conheça, ou que já tenha visto alguns tratamentos, já tenha visto cirurgias anteriores, né? Porque sempre a segunda intervenção é sempre bem mais difícil do que a primeira, porque a gente vai pegar um tecido já com cicatriz, não é que não dê para fazer, dá para fazer, mas a dificuldade aumenta tanto para o profissional quanto para o paciente. Para quem está se submetendo a uma cirurgia de nariz, eu vou dizer assim que, ao contrário do que a gente imagina, né, que vai causar dor ou que vai tirar a pessoa do dia a dia, nada disso acontece. Pode ficar um pouquinho roxo? Pode, mas depende de cada paciente. Assim como a gente fez esse curso esse fim de semana, né, eu achei muito engraçado que a gente foi fazer o curso no Rio de Janeiro de bichectomia, né, que é a retirada desse pelotão de gordura aqui. E que uma das complicações que o colega falou foi o seguinte: pode dar hematoma. Eu digo, se ele visse a quantidade de hematoma que a gente tem na cirurgia plástica, né, com descolamento de face, com cirurgia de pálpebra, com cirurgia de nariz, quer dizer, isso não é complicação. Na verdade, se der um hematoma, vai durar o quê? 4, 5 dias? Que dura uma semana, mas a pessoa fica o resto da vida sem a bolinha de gordura, né? Bolinha de gordura. E essa é outra cirurgia, mulher, Ana, que eu vou dizer assim, eu menosprezava a dificuldade do procedimento, tá? A gente está acostumado, olha, eu sou formado há 33 anos e eu já perdi as contas de quantas cirurgias de face eu fiz. Então eu imaginei assim que fosse uma coisa extremamente fácil, porque a gente está acostumado a descolar a pele da face, fazer cirurgia de nariz, operar olho. E a minha surpresa foi o seguinte: eu realmente acho que não há possibilidade do profissional ingressar nesse mercado da bichectomia, da retirada desse pelotão de gordura, sem certificação. Sem uma certificação, sem um treinamento. Prestem atenção, porque olha, como é uma coisa que tá entrando muito na moda, claro, Europa, Estados Unidos, todo mundo já fez, né? A gente olha os atores, né, Miguel? Todo mundo tá lá, operado. Quem se pegar hoje em Hollywood, tá todo mundo de rosto fino. Já está feito. Aqui no Brasil está todo mundo fazendo. Rede Globo, né, Miguel? Todo mundo de rosto fino. Vai começar todo mundo a fazer. Se certifique de quem você está fazendo é certificado de fazer, né, Miguel? Que vai começar a aparecer bobagem. A gente não quer aqui criar medo. Não, a gente só quer que as pessoas prestem atenção. Porque acontece comigo, assim como deve acontecer muito contigo, as pessoas chegarem depois reclamando: implante não funciona. Implante funciona, tem mais de 50 anos de estudo comprovado. Eu sempre falo isso. Tem certeza que a pessoa que fez em você era especialista em implante? Aí a gente vai lá, pesquisa o nome no CRO e não era. Então, assim, pesquise, veja, ou até pergunta para ele: deixa eu ver o seu certificado aí de bichectomia, você fez o curso. Faça, tenha certeza de que a pessoa é habilitada, né, Mi? Eu sempre acho, Ana, que o médico ou o dentista, ele tem que ser especialista não para fazer o procedimento. Porque o procedimento, via de regra, e como acontece pouca complicação, todo mundo se mete a fazer. Eu acho que o médico e o dentista tem que ser especialista para tratar a complicação. Porque, assim, fazer o procedimento, pessoal, olha, a cirurgia plástica, sem querer menosprezar, é extremamente fácil. É muito fácil fazer o procedimento, com exceção de nariz, ou algumas cirurgias que são um pouquinho mais delicadas, que são muito pequenininhas, e em cavidade. A grande maioria é muito simples. O problema é você, quando tem algum tipo de complicação, ou que foge do natural. Por exemplo, eu e a Ana, nós fomos parceiros nesse curso lá de bichectomia. Nós temos, né, algumas cirurgias. Né? E nessas cirurgias que a gente teve, nós tivemos justamente o quê? Pacientes que fugiram da rotina. Uma que de um lado não tinha gordura, né? A outra que, no que eu comecei a descolar, apareceu a artéria, não é isso? Então nós tivemos, assim,
as possibilidades de complicação num consultório normal. Quer dizer, via de regra, é uma coisa extremamente simples. E que se a pessoa não está habilitada, ele nem teria visto a artéria ali. Não teria enxergado, não teria se dado teria conta. dado complicaçãozinha. E teria dado uma complicaçãozinha. A gente não quer, mais uma vez, criar aqui o medo ou pânico geral, pessoal. Eu acho que é uma cirurgia muito boa e que dá um resultado alerta, né? muito bom. Até quando a gente faz um lado e termina de fazer um lado e olha, já o resultado a gente já enxerga na hora. Claro que depois vai ter um edema, tem todo o pós-operatório e tal, mas a gente já vê o resultado na hora. Mas procure fazer com alguém que tenha feito curso. Eu acho que não dá para fazer sem fazer o curso. Não dá, não. E fica lindo, né? Fica muito bom. Terminando o nosso, dando arremate aqui no nosso acidentes. Quando acontece acidente com adulto, catou os pedacinhos, dá para colar ali, dá para deixar bom de novo? Dá. Na maioria dos casos, aliás, acho que quase 100% dos casos hoje em dia tem tratamento, né? Até se tem perda, se a gente tenta fazer o reimplante dentário e não fica, tem os implantes, né? A gente consegue botar implante. Sobre os dentes que ficam um pouquinho quebradinhos, existem as lâminas de porcelana, que também deixam um sorriso lindo, perfeito de novo. Essa paciente que já era linda, né? Continuou ainda mais bonita ainda, né? Essa que era médica, só para contar o final da história. Ela saiu maravilhosa, né? Os dentes perfeitos. E em criança? Em criança é o seguinte, né? No caso de avulsão, que vai ficar sem o dentinho, é importante sempre pensar em botar um mantenedor de espaço, né? Para deixar crescer e vir o outro dente, esse espaço ser mantido sem ter um problema futuro de perda de espaço e o crescimento dela ser adequado como a gente espera. Mas, infelizmente, por um tempo, essa criança vai ficar sem dente. Aí os pais vão ficar, mas ele vai ficar sem dente? Vai, infelizmente. Tá, e se perdeu um dentinho que estava assim, era um permanentezinho já nascendo e não teve como salvar? Aí também se faz vai usar um mantenedor de espaço até pode chegar... se pensar em botar uma prótesezinha ali, mas não tem como fazer implante até o final do crescimento ósseo e depois colocar um implante dentário. Provavelmente botar um aparelho ortodôntico. Exatamente. Mas o implante dentário antes de terminar o crescimento não pode ser feito. Então, assim, o melhor de tudo, né? Fazendo um resumo de tudo, o melhor é evitar os acidentes. Se seu filho está praticando esporte, procure seu dentista, faça uma plaquinha. Aconteceu um acidente, procure os caquinhos, né? O mais rápido possível. E procure o dentista o mais rápido sempre possível. ter um dentista de confiança, que na hora do acidente dá pra ligar, né? Porque a gente também fica nervoso, né? A gente tem filho pequeno, a gente, mesmo sabendo do que pode ser feito, o que deve ser feito, fica desesperado, né? Então, tendo alguém para ligar, para perguntar o que fazer, é muito bom, né? Exatamente. Então, a gente quer agradecer muito a presença do Dr. Miguel, da Ana Carolina, da Larissa, do Alexandre, e agradecer principalmente a sua presença, a sua audiência no programa Sucesso de hoje, e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito.
Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?